Quase que eu sozinho. Se quiser, fica à vontade. Pode começar? Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos com adaptação aqui, pois houve uma pancada de chuva e a luz acabou caindo. Mas acredito que a companhia de energia já está para resolver. Vamos ver Amós dos capítulos 7 ao 9, o finalzinho do livro de Amós. E nós vamos ver 5 grandes visões aqui que Amós tem nesses 3 capítulos. No capítulo 7 nos é descrito 3 visões e é o que nós veremos. No versículo 1 começa: Foi isto que o soberano Senhor mostrou-me. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Então, Deus aqui está mostrando a Amós que uma praga devastadora de gafanhotos ela viria destruindo a colheita. E como nós já falamos aqui, a economia de Israel ela era majoritariamente agrária, ou seja, gafanhotos destruindo a colheita, toda a safra, não só teria uma repercussão entre o povo que passaria fome, mas também uma repercussão econômica. E aqui nós vemos que o rei tirou a sua colheita primeiro, ele fez a sua safra, ele tirou a sua parte. E a parte que era destinada aos habitantes, aos israelitas, e a venda não existiria, pois os gafanhotos viriam e destruiriam. E tudo isso daqui, como nós vendo ao longo do livro de Amós, são avisos que Deus vem dando, usando as calamidades para que o povo se arrependa, para que o povo mude o seu caminho, mas o povo não escuta a Deus, não escuta os seus profetas e aos seus avisos, e Deus vai asseverando essas calamidades. É engraçado também porque os gafanhotos foram uma das pragas do Egito, e o Egito é o sinal de exílio para eles, onde eles sofreram por mais de 400 anos. E é também uma das pragas da quebra da aliança de Deuteronômio 28, e eu vou ler rapidamente aqui, Deuteronômio 28, versículo 38 a 42. Deuteronômio 28, 38 a 42 diz o seguinte: Vocês semearão muito na sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Terão oliveiras em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. E ele vai continuar descrevendo uma série de calamidades que estão descritas no Pacto da Aliança, as maldições da quebra da aliança e as bênçãos quando você anda em obediência. E agora o versículo 2: Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Ó soberano Senhor, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E Amós, o profeta Amós, entra aqui com essa oração intercessória em favor do povo. E mais uma vez, nos lembra bastante a oração de Moisés, quando Deus quis exterminar os israelitas no deserto, devido às suas murmurações. E aqui, ele também reconhece que Jacó, que Israel é tão pequeno frente a Deus, que Jacó estaria indefeso frente a um Deus soberano, ao Deus onipotente. E Deus havia enviado como aviso, a lanterna está dando uma queimada no olho aqui. Não tem problema não, é só por conta da leitura aqui mesmo, mas deixa eu, aí ó, agora melhorou. Pedimos Amós, só um minuto, deixa eu só recapitular aqui. E no versículo 3,
Deus se arrepende, nos é descrito aqui que Deus se arrepende. No versículo 3, então o Senhor se arrependeu. Mas como assim Deus se arrependeu? Lá na 2 Samuel, se eu não me engano, diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como Deus pode se arrepender? A Bíblia não se contradiz, de fato não se contradiz. Esse arrependimento aqui é um antropomorfismo, como nós já vimos, e é uma maneira de atribuir a Deus sentimentos humanos para que nós possamos, com a nossa mente limitada, compreender um pouquinho de um Deus ilimitado, de um Deus eterno. Então Deus não está se arrependendo aqui no sentido de que Ele pensou e fez algo que não deveria, como é o arrependimento humano. É um arrependimento diferente, é um arrependimento de mudança dessa calamidade. Então, como nós veremos aqui. E então o Senhor se arrependeu e declarou: isso não acontecerá. Frente à oração intercessória de Amós, Deus se arrepende nesse sentido. Ele não mandaria mais essa calamidade dos gafanhotos. E isso me lembra muito também Tiago. É Tiago que diz que a oração de um justo pode muito em seus milagres. Tiago 5. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. É Tiago 5, me fugiu o versículo, mas nós estamos vendo isso aqui na prática. E o versículo 4 vai continuar. O soberano Senhor mostrou-me também que estava chamando o fogo para o julgamento. Esse fogo secou o grande abismo e devorou a terra. Então nós vemos aqui a segunda visão de Amós. Deus está mostrando a ele que um fogo viria e lamberia até mesmo as águas. Ou seja, o povo, além de passar fome, passaria também sede. Isso seria terrível. Isso seria terrível. O versículo 5 vai continuar dizendo: então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. E mais uma vez, nós vemos aqui Amós orando em favor, em intercessão ao povo. E o versículo 6 vai dizer mais uma vez: então o Senhor se arrependeu. E mais uma vez é um antropomorfismo, atribuindo sentimentos humanos a Deus, para mais uma vez nós entendermos com essa cabecinha limitada um Deus ilimitado. Isso também não acontecerá, declarou o Senhor. Mais uma vez, o Senhor cede o desastre, evita de mandar o desastre e devido à oração intercessória. E mais uma vez, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amós ora mais uma vez intercedendo e Deus escuta a oração de Amós e não envia a calamidade. E no versículo 7, vemos mais uma visão. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor com um prumo na mão estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E um prumo, caso você não saiba, é uma ferramenta, como se fosse um pêndulo, é uma espécie de peso, é um ferro com uma corda pendurada que se usa muito em construção para verificar a parede, se ela está alinhada, se ela está em alinhamento. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então Deus estava mostrando em visão a Amós que ele iria tirar o prumo de Israel. Deus iria verificar o alinhamento de Israel. E o prumo de Deus para isso é a lei. Deus usaria a sua lei como um prumo para ver as faltas, como um construtor, usando o que de parábola, usa o prumo para verificar o alinhamento da parede. Deus usaria então o prumo da lei para verificar os caminhos de Israel. E é claro, eles não estavam em conformidade, eles estavam uma parede torta, uma parede quase que derrubada.
E a parte B do versículo 8 vai continuar dizendo: então o Senhor Deus disse, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Boa noite, meu irmão. Hoje a gente está aí, ó. Não vamos parar, não. Então Deus está medindo Israel, e Israel, o veredito aqui, está torto espiritualmente. O prumo de Deus, a lei, vai mostrar isso. Israel está totalmente fora de, acho que é esquadro o nome da construção, né? Israel estaria fora de esquadro aqui, acompanhando a parábola do prumo. O versículo 9 vai continuar dizendo: os santuários locais de Isaque serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. E aqui, nessa terceira visão, Amós já não faz mais a oração intercessória que ele fez. E as duas vezes que Amós fez a oração intercessória, Deus se arrependeu, como nós vimos, mas se arrependeu no sentido antropomórfico. Deus não enviou a calamidade. E... só um minuto, queimou a vista aqui. A espada aqui que Deus enviaria contra a casa de Jeroboão, que era o rei de Israel, seria a Assíria. A Assíria seria o instrumento que executaria a sentença de Deus, a ira de Deus contra o Israel que está fora de esquadro, que está fora dos caminhos de Deus, que está em pecado e não se arrependeu, mesmo frente a todas as calamidades e aos avisos dos profetas que nós vimos ao longo do livro. E agora entraremos em uma parte do capítulo 7, o versículo 10, onde vai descrever um confronto entre Amós e Amazias. E Amazias, ele era um sacerdote em Betel, que era o maior santuário de Israel, era o santuário mais importante de Israel. E só para recapitular aqui, para a gente entrar no contexto aqui dessa parte, Amós era de Judá. E então um profeta de Judá, que era outro reino que Israel havia se dividido, estava profetizando a Israel agora. E é isso que nós vamos ver, a briga dele e Amazias, mais ou menos em torno disso. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. E o versículo 11. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Eu vou continuar aqui só para não quebrar o raciocínio e a gente volta falando. Versículo 12. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente. Fuja imediatamente para a terra de Judá. Vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Então aqui nós vemos alguns conflitos. Amazias, ele está rejeitando um profeta diretamente de Deus. E um sacerdote que estava no templo, um sacerdote que estava em um santuário, estava rejeitando a palavra de Deus. Ele não estava mais tendo discernimento de espírito, talvez, o discernimento para saber se aquilo era de Deus ou não. Isso nos mostra o tamanho da cauterização da consciência dele. Ele estava rejeitando a palavra de Deus. E predizer, Amazias desafia Amós aqui porque ele prediz a condenação do rei, no versículo 7, 9b, como nós veremos aqui, eu vi aqui e li: eu me levantarei com a espada contra a casa de Jeroboão. Versículo 9, parte B. É Deus dizendo. Amós não estava tirando isso das suas emoções. Deus estava dizendo isso, mas Amós era um porta-voz de Deus, um profeta. E ele estava entregando essa palavra. Então ele predisse a condenação do rei e dos centros religiosos. Então ele tocou no cerne da religiosidade de Israel. Ele tocou na idolatria. Israel acreditava que por terem o templo do Senhor ali, eles estavam intocáveis.
mas o templo já não significava espiritualmente o seu significado real. Eles estavam idolatrando o templo do Senhor. Eles trocaram o Senhor do templo pelo templo do Senhor. Eles estavam usando o templo como uma espécie de amuleto. E eles afirmavam, havia uma teologia nacional que andava nessa época, que era o seguinte: eles afirmavam que o Senhor abençoaria Israel, já que estava ali o templo, os santuários. E essa crença ela era celebrada especialmente nessa cidade de Betel. E Deus, vale ressaltar que Deus não deve nada a ninguém. Ele escolheu Israel por graça, tanto quanto nos escolheu aqui, tanto quanto escolheu a você também. Ninguém tem mérito próprio, ninguém. Se Deus fosse escolher algum ser humano por mérito próprio, não escolheria ninguém. E, como eu disse, eles confiavam mais no templo do Senhor do que no Senhor do templo. E Jeremias, capítulo 7, versículo 4, ele vai confirmar isso. Eu vou ler rapidamente aqui. Jeremias 7, 4, diz o seguinte: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. E nesse capítulo aqui 7, o contexto é que Jeremias está denunciando a inutilidade da religião falsa. Então sim, eles estavam realmente se esbarrando na questão de que eles tinham o templo do Senhor, mas o que adianta ter o templo do Senhor se o Senhor do templo deixou o templo devido a toda essa idolatria? Deus ele não se importa com templos feitos por mãos humanas. Atos 17, 24 diz isso. 1 Reis 8, 27 também diz isso. E eu vou ler aqui rapidamente também. 1 Reis 8, 27 diz o seguinte: mas será mesmo que Deus poderia habitar na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem o conter. Muito menos este templo que construí. Isso aqui é o próprio Salomão dizendo. Salomão que construiu o templo estava falando, eu construí esse templo, mas Deus que habita Deus não tem como habitar nesse templo. O universo observável, a gente fala muito isso aqui, né? Tem 92 bilhões de anos-luz e não pode conter a Deus. Quem dirá um pedaço de templo construído por mãos humanas? Então eles estavam bem perdidos. E também tem uma coisa que o Deus encarnado disse aqui nessa terra. Ele disse algo que não foi muito legal para os religiosos daquela época. Os discípulos estavam passando perto do templo com Jesus e disseram: olha essa construção, que pedras. E Jesus disse: em verdade te digo, não ficará pedra sobre pedra. Então, o onipotente, o transcendente, o eterno Deus, ele não é domesticável. Não se domestifica Deus. E eles estavam achando que tinham controle de Deus porque tinham esses amuletos. Mas não é bem isso. E Amazias, quando diz aqui, vá embora vidente, a um profeta, ele está sendo totalmente pejorativo. Provavelmente ele está querendo insinuando que ele estava agindo por adivinhação de espíritos, não sei. E também ele diz o seguinte: vá ganhar lá o seu pão e profetizar. Porque nessa época existiam profetas profissionais. Ora, hein? Existiam profetas que eles davam palavras em troca de dinheiro, em troca de um pix. Claro que naquela época não tinha pix. Eles profetizavam em favor de dinheiro. E é isso que ele está dizendo aqui. Vá profetizar em outro lugar. Só que, mais uma vez, Amós não estava profetizando da cabeça dele. Amós estava sendo um porta-voz do Deus vivo. E não é querendo defender Amazias de forma alguma, mas na cabeça dele era o seguinte: que direito que tinha um estrangeiro de Judá vir aqui e dar pitaco? Amazias, ele cria que profetas já estavam obsoletos. Ele cria que eles estavam dando mensagens para receber dinheiro, como eu disse. Mas Amós responde que ele não dependia disso. Ele vai responder que ele estava cumprindo uma ordem direta do Deus vivo e ele estava respondendo ao chamado irresistível de Deus.
Amós responde a Amazias no versículo 14: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. E como o irmão Vitor, no primeiro vídeo do livro de Amós, disse, Amós era um fazendeiro, ele cuidava de gados, e Deus o levantou aqui. E Deus o faz um porta-voz, um profeta, e o envia. E o versículo 15: Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: Vá, profetize a Israel, o meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: Não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor diz a você: a sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. As suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E lá em Amós 5:27 é dito isso. Deus diz: Pois eu o enviarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Então, mais uma vez, Amós não estava falando da emoção, não estava falando para ter dinheiro, até porque ele estava profetizando contra eles. E isso tudo aqui vai ocorrer lá em 2 Reis 17:6, como nós já lemos também. E então, Amós aqui, ele descreve uma maldição quíntupla. Ele descreve uma maldição que vai atingir a esposa, aos filhos, a terra e até mesmo a vida dele. E agora, o capítulo 8, versículo 1. O soberano Senhor mostrou-me um cesto de frutas maduras. E essa daqui é a quarta das 5 visões que Deus mostra a Amós. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. E esse cesto de frutas maduras aqui é Deus mostrando a Amós o seguinte: Israel está no ponto. No hebraico, essas duas palavras elas se parecem, então tem um trocadilho, tem um jogo de palavras aqui. Fruto maduro eu não vou pronunciar certo, tá? Mas é mais ou menos isso, kaitz. E o fim significa ketz. Então, basicamente a mensagem é: Israel está maduro para a destruição. Israel está maduro para o fim. E as frutas maduras estão simbolizando isso. Então, um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Israel levou a paciência de Deus ao limite. Israel chegou no fim da linha. A justiça, ela é imparcial, ou pelo menos deveria ser, mas a de Deus, ela é imparcial. Não é porque Israel era escolhido que Deus ia tapar os olhos para os erros de Israel. Nós vimos também no capítulo, deixa eu só rebobinar aqui, nós vimos no capítulo 3 a responsabilidade que implica o chamado. Então, quando Deus nos chama, não é que agora a gente pode ficar de pernas para o ar, de forma alguma. Quando Deus nos chama, a responsabilidade que isso acompanha é gigante, principalmente nos nossos dias hoje. A quem muito é dado, muito será cobrado, e Deus nos deu o seu Filho. Deus nos deu tudo que nós poderíamos ter. E aqui no passado, Israel era escolhido de Deus, então Deus seria imparcial. Eles estavam indo contra Deus, estavam indo contra a lei de Deus. Deus não podia simplesmente fechar os olhos. Isso porque ao longo do livro nós vimos todos os alertas que Deus enviou a eles, e ainda assim não abriram os olhos. Versículo 3 aqui. Naquele dia declara o soberano Senhor: as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Silêncio. Então a alegria deles, ela seria tornada em prantos rapidamente. Eles levaram realmente a paciência de Deus ao limite e não aceitaram as oportunidades de arrependimento. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra. E agora vai começar uma série de pecados anunciados. Amós vai anunciar os pecados deles. E nós sabemos que lá em Tiago também nos é descrito
a religião que agrada a Deus, a religião verdadeira, que é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. Cuidar, no caso, daqueles que estão em uma necessidade social, aqueles que não podem se defender. Mas ao invés de fazerem isso, ao invés de praticarem a verdadeira religião, Israel estava, pelo contrário, usurpando, pisando e fazendo tudo o que não deveriam aos necessitados. Totalmente na contramão dessa verdadeira religião, lá de Tiago. E o versículo 5 vai continuar, dizendo: quando acabará a festa da lua nova, para que vendemos o cereal? E quando terminará o sábado, para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas? Então, nesse versículo já é nos descrito uma série de outros pecados. E aqui, quando acabará a festa da lua nova acontecia todo início de mês. Era uma celebração do novo mês do calendário hebraico. E havia ali a suspensão das atividades comerciais. E o sábado, o Shabat, a gente conhece, que até hoje em dia eles praticam, e a festa de lua nova também. Mas a gente sabe que hoje em dia em Israel eles não apertam nem botão do elevador quando é sábado. Mas aqui eles estavam torcendo para que a festa da lua nova acabasse, para eles voltarem a praticar toda essa corrupção comercial. E o Shabat também, que é o dia do descanso, para eles, os judeus, né? Eles estavam no descanso pensando quando que o descanso terminaria para que eles voltassem às suas práticas corruptas. E isso se confirma logo embaixo. Para que comercializemos o trigo diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balanças desonestas. E lá em Provérbios vai dizer que Deus detesta, abomina a balança errada, o peso, a balança com peso errado. Provérbios 11:1, se eu não me engano. E então eles estavam praticando essa fraude comercial à torta e à direita. E o pior, eles estavam em festas e no Shabat, que são voltados para Deus. Eles estavam lá só para cumprir tabela, batendo cartão. Estavam com ritos vazios. Era um culto externo, eles estavam sendo religiosos e estavam sendo totalmente vazios. Deus não gosta disso. Jesus citou Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então é basicamente isso que eles estavam vivendo também. Um encontro com Deus, ele vai nos transformar. O Paul Washer, ele fala uma frase que é o seguinte: se você encontra com uma carreta de frente, você vai ser transformado. Quão mais transformado você vai ser ao ter um encontro direto com Deus vivo. Então, o povo escolhido aqui, eles estavam tendo o sangue de Abraão, mas não estavam tendo a fé de Abraão. Versículo 6. Comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo. Ou seja, mais fraudes comerciais, mais corrupções comerciais. O versículo 7. O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais me esquecerei de coisa alguma que eles fizeram. E sabemos também que Deus detesta a prática do orgulho, Deus detesta o orgulhoso. Em Amós 6:8 também descrito isso. O soberano Senhor jurou por si mesmo: assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos: eu detesto o orgulho de Jacó e odeio seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Nós vimos também em Amós 3 que Deus não faz nada sem antes avisar, através dos seus servos profetas. Tudo isso daqui Deus vem avisando ao longo do livro de Amós, e não só ao longo do livro de Amós. Lá em Deuteronômio, como nós vimos, 28, a quebra as maldições por quebrar a lei. Deus avisou tudo o que faria caso a lei fosse quebrada, caso o pacto da aliança fosse quebrado. É claro que ninguém consegue andar na aliança, nos preceitos da lei por si só, mas Deus manda o seu Espírito Santo e, enfim. Versículo 8, é uma pauta muito delicada, né? Deixa para outro estudo. Versículo 8, acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem?
toda essa terra se levantará como o Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Então aqui é um abalo nacional, é caos, é uma imagem de destruição. E o versículo 29 vai continuar. Naquele dia declara o soberano Senhor, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Isso daqui é uma linguagem de juízo, a luz virando trevas. Isso aconteceu no dia da crucificação de Jesus, o dia virou noite. Aconteceu semelhante a isso aqui. Então é uma imagem cósmica de juízo, de algo bom não está acontecendo, hein? Versículo 10. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês se vistam com pano de saco e raspem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Então, aqui, ó, de baixo para cima, o dia deles começariam com o luto por um filho único e terminaria como um dia de amargura. Misericórdia, é uma calamidade indescritível. E quando ele diz aqui no início do versículo 10 também que transformaria as festas em luto, nós vimos isso no versículo 3 agora há pouco. Que naquele dia as canções do templo se tornariam em lamentos. E quando nós vemos essa outra parte aqui do versículo B, farei que todos vocês se vistam com pano de saco e raspem a cabeça, é uma linguagem de sofrimento profundo. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quando eles estavam extremamente agoniados, extremamente entristecidos, rasgavam-se as roupas, vestiam panos de saco, jogavam pó sobre sua cabeça para mostrar mesmo a batidão de espírito deles. E aqui é um sofrimento profundo. Deus está mostrando a eles que o sofrimento seria quase que irreversível no caso. Versículo 11. Estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei a fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E esse é um versículo bastante conhecido. Não fome da palavra, não fome de comida, mas fome da palavra. Mas aqui é um sentido bem complicado, é um sentido bem negativo. Eles não teriam uma fome de procurar e encontrar, eles teriam uma fome que eles procurariam e não encontrariam. E esse é o pior juízo que Deus pode oferecer. Deus pode oferecer todo tipo de juízo, pode usar animais para te picar, como nós vamos ver aqui, pode usar a Síria para te levar para o exílio, como ele vai fazer, mas o pior juízo é este, é o silêncio ausente de Deus. Uma coisa é você saber que Deus está ausente, uma coisa é você saber que Deus está em silêncio quando você está passando por uma prova, mas Ele está ali contigo, a presença dEle está ali, Ele não retirou o Espírito Santo de você. Outra coisa é isso daqui, eles procurariam a palavra e não encontrariam. É a ausência da palavra de Deus, é a ausência da presença de Deus. O salmista, ele tinha muitas coisas, Davi tinha muitas coisas, era um rei, e o que ele pedia? Não afaste de mim o seu espírito. Por ser um hebreu, um israelita, um hebreu, ele reconhecia a história do Antigo Testamento de cor e salteado. Então, Davi sabia da história de Sansão, vou dar um exemplo aqui. Sansão achou que estava lá fortão, que a força era dele, quando a força vinha de Deus, a força era de Deus. Ele só era ali um vaso. E ainda assim Deus colocava, naquela época, a sua presença e saía, colocava e saía. Não é igual hoje que o Espírito Santo habita e fica. Mas Sansão foi enfrentar os filisteus achando que estava com a bola toda. Mas a presença de Deus havia se retirado. E ele passou pela maior humilhação que jamais imaginou, provavelmente. Então, essa ausência de Deus, ela é o pior juízo possível. Nós estamos vendo todos os juízos que Deus poderia enviar, fome, sede, seca, mas devido à oração intercessória de Amós, Deus não enviou. Mas o exílio viria, e vai vir mais à frente. Mas ainda assim, o sofrimento físico
ele não se compara à agonia da separação espiritual de Deus. Tanto é que Jesus, quando estava no jardim de Getsêmani, ele pede para o cálice se afastar. Ele viu todo o sofrimento, com certeza, ele viu os romanos, mas não foi isso. Aleluia! Glória a Deus! Não foi isso. Vai lá. Tá? Só rodar a chave e tirar, senão tranca lá dentro. Jesus viu todo o sofrimento, as chicotadas, os açoites, mas não foi isso que fez o Filho de Deus chorar. Afinal, séculos depois, muitos discípulos iam para a cruz, iam ser queimados, jogados em óleo fervendo, iam cantando como Jesus poderia ser crucificado e pedir a Deus para apartar isso dele, tirar isso dele, chorar sangue por isso, suar sangue por isso, entrar em uma agonia extrema. É porque ele viu a ira de Deus, que ele tomaria o cálice da ira de Deus, haveria a separação ali de Deus. Então, isso é algo terrível. O versículo 12: os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, as jovens belas e os rapazes fortes desmaiarão de sede. Então até os fortes cairiam. Até os fortes cairiam. Versículo 14: aqueles que juram pelo pecado de Samaria e os que dizem, tão certo como vive o seu Deus, Deus com D minúsculo, viu? Ó Dan, ou tão certo como vive o caminho de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. Então, Samaria, Dan e Berseba aqui são três locais que estavam ligados ao culto corrompido. São lugares de idolatria e eles se cairiam para nunca mais se levantar. Então, esse capítulo 8 aqui, nós estamos vendo que Israel estava querendo culto sem buscar santidade. Israel estava construindo para si uma torre de Babel para tentar se chegar a Deus. Estava construindo ritos, dogmas, religião, sem relacionamento, sem intimidade. Eles estavam buscando Deus das bênçãos, estavam buscando as bênçãos de Deus, mas não o Deus das bênçãos. Vimos também que eles buscaram prosperidade sem justiça, buscando enriquecimento em cima daqueles que eles deveriam acolher, daqueles que eles deveriam mostrar o amor de Deus. E agora o último capítulo, o capítulo 9, o versículo 1. Viu o Senhor junto ao altar, e ele disse, bata no topo das colunas, para que tremam os umbrais. E aqui é a quinta visão de Amós. E junto ao altar aqui, esse altar antes era um lugar de sacrifício, mas agora ele se converte em um lugar de juízo. O altar agora não seria mais o homem sacrificando a Deus em favor dos pecados, mas seria Deus julgando e executando o juízo por conta dos pecados. Faça que eles caiam sobre todos os presentes, matarei à espada os que sobrarem, nenhum deles fugirá, ninguém escapará. Então Deus executaria o seu juízo contra o sistema religioso todo de Israel. O sistema religioso, todos esses dogmas, toda essa religião vazia, essa abominação iria desmoronar. No versículo 2, ainda que cavem até as profundezas do Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Se a gente olhar no Salmo 139, versículo 8 e 10, um salmo bem conhecido, é impossível fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Salmo 139, a partir do versículo 7 aqui. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Versículo 12.
nem mesmo as trevas serão escuras para ti. Então é impossível fugirmos de Deus, é impossível fugirmos principalmente do juízo de Deus. Em Apocalipse 6 descreve algo que vai acontecer também, no futuro. Isso aqui já aconteceu, mas isso aqui vai acontecer novamente na volta do poderoso Senhor Jesus. Apocalipse 6, 15 a 17. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os livres esconderam-se nas cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá suportar? Há um debate que fala que esse lugar entre as montanhas que eles estavam se escondendo são os bunkers. Há quem diga que João viu as pessoas construindo bunkers para se esconderem da ira de Deus. Eu não duvidaria da capacidade do homem de pensar que se ele for lá num bunker ele vai estar escondendo de Deus, mas como nós vimos aqui, é impossível escondermos de Deus, principalmente no julgamento. E no versículo 3, mesmo que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam do meu olhar no fundo do mar, ali ordenarei a serpente que os morda. E no topo do Carmelo aqui é porque lá tinha cavernas e florestas, então seria um lugar para que eles se escondessem. E eles poderiam ir para o fundo do mar. Deus usaria ali uma serpente para os morder. Então Deus usaria até mesmo o que é provavelmente impossível, mas Deus é soberano, Ele tem o controle de tudo. Ele mandaria uma cobra, uma serpente para morder eles, enquanto eles estavam tentando fugir da ira de Deus lá no fundo do mar. Deus é soberano, sabemos disso. E o juízo aqui, não só aqui, mas ao longo da Bíblia, ao longo da humanidade, da história da humanidade, juízo não é acidente histórico. Juízo não é... isso aconteceu sem que Deus soubesse, de forma alguma. O juízo, ele é uma ação divina. Ele é Deus usando, por exemplo, aqui a Assíria para ser o seu instrumento da sua ira. Não é que a Assíria é soberana de forma alguma. Deus é soberano. E Deus decidiu usar a Assíria como espada contra Israel, para o julgamento das suas impenitências, da sua insubordinação a Deus, da sua persistência em não se arrepender. Versículo 4, mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Então, por mais que eles fossem levados ao exílio, à Assíria, eles não voltariam. A espada os mataria. Então é um juízo terrível, é um juízo tremendo. A parte B do versículo 4, vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Ouvir isso de Deus é forte, hein? O destino deles estava selado. O destino deles estava selado. E Deus deu a oportunidade deles se arrependerem diversas vezes. Quanto ao soberano, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete. Então, toda a criação ela obedece ao Senhor. Deus é soberano. Planetas, estrelas, galáxias, até mesmo animais, como nós vimos aqui, a serpente obedece à voz de Deus. Mas, quando chega na obra-prima de Deus, na criação que Deus colocou a sua imagem e semelhança, quando Deus fala a sua criação, a criação que veio por último, a criação que Deus deu a sua imagem e semelhança, Deus dá uma ordem e ela fala não. Mas como assim? Não. É claro que isso a gente sabe que
é consequência da queda, consequência do pecado, essa obstinação, essa maldade no coração, mas ainda assim Deus mostra o tamanho da sua paciência, o tamanho da sua benignidade, o tamanho do seu amor, e não nos ceifou lá no jardim, não nos ceifou, no caso dos israelitas, lá no deserto, quando eles murmuravam a Deus e Deus perdeu a paciência mais uma vez. Deus é soberano. Quando Deus toca na terra, ela se derrete. E todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como o Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Então todas as nações, você pega o planeta Terra para Deus, é menos do que uma gotinha de água, é menos do que um grãozinho de areia. Agostinho de Hipona tem uma frase que é: o homem, partículazinha da criação. O homem, fragmentozinho da criação. Ele reconhece, falou muito bem, nós não somos nada. Mas Israel aqui, por levarem ao pé da letra essa questão de escolhidos e a obstinação do pecado e a cauterização da consciência, eles foram se tornando cada vez mais duros, inflexíveis, e chegaram a um ponto que nem reconheciam mais a voz do Deus que os escolheu. Ele constrói as suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Então Deus governa tudo. Deus governa céu, mar, terra, planeta, galáxia, estrela. Por mais que o homem é obstinado, Deus ainda controla o homem. Por mais que o homem... claro, Deus deu ao homem o livre-arbítrio e ele caiu lá no Éden. Hoje nós temos a livre agência, nós escolhemos a roupa que vamos vestir. Mas, ainda assim, devido à queda, nós temos uma pretensão ao mal. Mas, graças a Deus por Jesus Cristo. O Senhor é o seu nome. Deus é o Senhor. O Senhor é universal. Não é um Deus qualquer. Não está falando de Hare Krishna, não está falando de Buda, não está falando de nenhum Deus com D minúsculo. É Deus. Deus. Só que Israel estava nesse nível de cauterização. Já não estavam mais ligando, infelizmente. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os cuxitas. E aqui eu estou usando a NVI, mas é etíopes no caso. Declara o Senhor: eu tirei Israel do Egito e os filisteus de Cafitor e os arameus de Quir. Então Deus está descrevendo aqui que eles não tinham essa bola toda, não. Deus está falando para eles basicamente isso, ao meu entendimento. Vocês foram escolhidos por mim, não por mérito, mas por graça. Não há nada em vocês que pode fazer com que eu os escolha. É graça. E Deus até mesmo usa aqui os inimigos de Israel para mostrar que ele governa todas as nações. Eu tirei Israel do Egito. Eles ficaram no Egito por mais de 400 anos, lá na escravidão. Os filisteus, os arameus, Deus está mostrando que ele coordena tudo, Deus governa tudo. Israel pensava que a sua eleição por Deus os isentava da obrigação de servir a Deus, de andar nos estatutos de Deus, mas isso é totalmente contrário. Eu falei agora há pouco, a quem muito é dado, muito será exigido. E eles pensavam que eram impunes, eles pensavam que Deus seria parcial com eles por serem escolhidos. Mas a responsabilidade que acompanha a eleição, a responsabilidade que acompanha esse privilégio, ela é imensurável. Não tem nem como a gente falar. Custou a vida do Filho de Deus. Sem dúvida, os olhos do soberano Senhor voltam-se para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não o destruirei totalmente. A descendência de Jacó, declara o Senhor. Então, Deus está falando que vai destruir esse reino pecaminoso de Israel, varreria da superfície da terra. Mas o mesmo Deus que é ira também é misericórdia e não destruiria totalmente a descendência de Jacó. Deus honra as suas alianças
Deus honra a sua aliança. Por mais que o homem erre, por mais que o homem não seja confiável, Deus jurou por si mesmo. Então, ele não destruiria o homem, ele não ceifaria totalmente a descendência de Jacó. Versículo 9: Pois darei a ordem e sacudirei do povo de Israel entre todas as nações, tal como se sacode o trigo em uma peneira, sem que um só grão caia na terra. Então isso aqui é uma linguagem de separação, de purificação, e Deus distingue os rebeldes dos remanescentes, daqueles que são fiéis a Deus, que têm um coração que quer andar segundo os seus estatutos. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não atingirá, nem nos encontrará. Isso aqui me lembra muito 1 Tessalonicenses 5,3. Deixa eu ler aqui rapidamente. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá de repente sobre eles, como as dores de parto à mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Então, não tem para onde fugir. Deus, ele faz essa distinguição aqui dos rebeldes. Então, eles seriam mortos, mas ainda assim, a misericórdia de Deus pouparia um remanescente. E é o que nós veremos agora, nessa última parte do livro, nessa última parte do capítulo 9. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei as suas brechas e reedificarei as suas ruínas. Eu a reerguerei como nos dias antigos, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom. E isso daqui é citado lá em Atos 15, 16 e 17. Capítulo 15, versículos 16 e 17. Então, os discípulos, eles entendiam que esse cumprimento aqui, o cumprimento dessa promessa começava ali em Cristo, começava ali em Jesus. E levantar a tenda caída de Davi é algo messiânico. É Jesus que é o remanescente de Davi. É o filho de Davi, eles chamavam de Jesus. E isso se cumpriu lá, tanto é que eles recitaram isso aqui no capítulo 15. No versículo 12 aqui, quando ele diz... Capítulo 15 Capítulo 15... O Concílio de Jerusalém, exatamente. No versículo 16 e 17 aqui eles dizem, 15... Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declaro o Senhor, que realizará essas coisas. Então, era essa parte que eu ia falar aqui mesmo. Quando ele fala aqui no versículo 12, conquiste o remanescente de Edom, é um apontamento para os gentios, é um indício ali dos gentios. E a parte B do versículo 12, e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Como eu li agora também no Atos 15. Versículo 13, continuando, dias virão, declara o Senhor, nos quais aquele que ara alcançará o que ceifa, e o que pisa as uvas, aquele que semeia. Então isso daqui é uma linguagem de abundância, de restauração. A colheita dele seria contínua, não mais haveria preocupação com terra seca, com gafanhoto. O vinho seria abundante, e sabemos que o vinho também é uma metáfora de alegria, então o caos seria restaurado em ordem. O pranto em alegria, e Deus reverteria a situação deles. É um Deus misericordioso mesmo. É um Deus muito misericordioso. Versículo 14 continua essa restauração. Trarei de volta Israel, o meu povo exilado.
Eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel na sua própria terra para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Deus promete, finaliza prometendo segurança e permanência, uma estabilidade aqui a Israel. E meus irmãos, que maravilha! O juízo não foi a última palavra de Deus. Além do castigo divino que nós vimos, além de todas essas calamidades, Deus ainda havia guardado ao remanescente uma maravilhosa restauração. Não é sobre nós, não é sobre nós, é sobre Deus, é tudo para Ele, por meio dEle. E esse mesmo Deus aqui que julgou Israel é o mesmo Deus que preserva a promessa, é o mesmo Deus que honra a sua palavra e restaura esse povo. Um povo que já não tinha mais esperança, um povo que era mais duro que pedra, Deus ainda assim não os abandonaria. Deus rejeita essa religião sem justiça, Deus rejeita esses dogmas vazios, essa religião vazia. Deus quer relacionamento com a gente, Deus quer intimidade, só que por querer fazer o nosso próprio caminho, chegar a Deus da nossa maneira, ficamos construindo para nós montinhos, achando que estamos fazendo torre de Babel, mas os nossos esforços não compram Deus. E ainda assim Deus nunca abandona as suas promessas. E esse foi o livro de Amós. Ainda há esperança, sempre há esperança. Salomão disse: enquanto há vida, há esperança. Amém. Finalizar aqui. A gente nem começou com a oração, né, varão? Tô lembrando aqui. Eu lembrei na hora, mas... Eu não lembrei, não. A CEMIG não parou a igreja. Então, amado Pai, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos por ter nos sustentado, por ter mantido esse ministério, essa igreja de pé. Que o Senhor venha acrescentar a essa igreja a cada dia pessoas, almas sedentas por Ti. Que o Senhor instrua a todos que estão aqui, ao pastor Pedro, ao irmão Victor, a todos os líderes dessa igreja, a serem fiéis à sua palavra, à pregação, à propagação do Evangelho. Que nunca nos falte, Senhor, do pão da Tua palavra, da água da Tua palavra. Que nunca nos falte a Tua presença, Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por cada dia que a Sua misericórdia se renova, por cada oportunidade que o Senhor nos permite. Que o Senhor a cada dia mais coloque em nosso coração que não é sobre nós. Que por mais que as nossas dores sejam grandes, que nós venhamos a entender que não é sobre nós, é sobre você, é sobre o Senhor. É sobre o Senhor. Em nome de Jesus, até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém. Varão.